Boa noite. Fala pessoal, tudo jóia? Bom, tô passando aqui rapidinho, já tenho que sair. Como sempre, costumo dizendo, né? Não sou dono da verdade, mestre de ninguém, guru de coisa nenhuma. Então só passo aqui às vezes para responder algumas perguntas ou passar algum recadinho dentro do que é possível explicar. Sobre a questão de oferendar incenso, essas coisas, para quem trabalha ativamente com a espiritualidade, tá? Eu sei que muita gente não acredita em nada, que é ateu, não gosta de espiritualidade, então eu vou explicar isso de uma forma um pouco mais simples, que é para tentar ajudar aí o pessoal que estava questionando sobre isso. Primeira coisa, quando a gente trabalha ativamente na parte astral, eu vou resumir bem que eu tenho que sair daqui a pouquinho. Quando a gente trabalha ativamente na parte astral ou qualquer outro corpo fora do corpo humano, independente do que a pessoa acredite ou não, tem a energia vital dentro do corpo. Eu já expliquei em vídeos anteriores. A gente nasce com uma quantidade de energia, de Jin, que o pessoal chama, né? Energia vital, e isso está correlacionado com as enzimas do corpo. A gente nasce com uma quantidade de enzimas, perdeu, acabou, morreu. Então, quanto mais alimento com energia vital a gente come, frutas, verduras, legumes, tudo que tem energia vital ativa, que o próprio alimento se digere no estômago. Se ele consegue usar as próprias enzimas para digerir, você usa menos enzimas do seu corpo. Isso aumenta a vitalidade. Princípio básico, bem simples aí, para quem estuda a parte interna. Quando a gente come alimento que é muito processado, que não tem mais energia vital, a gente acaba usando muita enzima do corpo. E isso sobrecarrega os órgãos com o tempo. Então passa a drenar muita energia vital. Que é o Ti, Ki, Prana, tudo a mesma coisa. Então quando a gente está atuando espiritualmente ajudando as pessoas, eu estou falando atuando mesmo, porque muita gente fala, nossa, estou projetado no astral, toda noite vou ajudar os outros, acordo arrebentado. Eu sempre falo para o pessoal que pratica, né? Quando a gente trabalha ativamente, tem respaldo, o fundamento do que a gente está praticando e intencionando, não tem esse desgaste, não quer dizer que não canse, né? Não tem esse negócio de acordar arrebentado porque trabalhou no astral. Desculpa, mas aí é complicado. Ou está faltando energia vital, pode acontecer sim, da pessoa está trabalhando ativamente e não conseguir repor essa energia, isso encurta a vida. Escutei disso há muitos anos atrás, de uma mestra de yoga. Na época eu estava atendendo e dando muita aula, ajudando muita gente. Atendia de forma voluntária, o sábado inteiro, trabalhava na empresa o dia inteiro, enfim. Uma vida meio doida, isso faz muitos anos atrás. E um dia ela virou para mim e falou, Té, se continuar assim você vai morrer cedo, você não chega nem nos 70. Na época eu não estava nem muito preocupado com isso, né? Eu falei, tudo bem, não tem problema não, tem sim. Então a gente sabe que perder energia vital de uma forma exagerada também é complicado. Então para que a gente consiga cada vez mais estar ativo e desenvolvendo esse trabalho de assistência espiritual, não de uma forma esquizotérica, né? Que a pessoa intenciona uma coisa, mas não tem energia para movimentar isso, a gente tem que ter uma alimentação melhor e pode sim usar de alguns recursos que foram incorporados ao longo dos anos aí nas religiões, mas que não tem nada de religioso. Então é a mesma coisa que eu expliquei, a gente nasce com quantidade de energia vital, com quantidade de Jin. A gente tem Jin, Qi, Chen, né? Que é para quem estuda medicina chinesa. Então quando a gente vai praticar alguma coisa nesse sentido, e a gente aumenta a vitalidade, a gente aprende através, seja do Qigong, prática interna de contexto geral, Qigong, Yoga, alquimia interna, budismo, você vai estudar qualquer coisa que tem um fundamento, vai te explicar o que eu estou explicando aqui de uma forma resumida, né? Então depende do professor e do que você está estudando. Mas para quem é leigo, para quem não acredita em nada, a gente tem essa energia e esse Ti, Ki ou Prana, a energia vital, que é a tradução, essa movimentação dessa energia a gente tem que ir repondo ela, aprender a acumular e a proteger. Então a proteção depende do que a pessoa faz, pratica e conduta, né? Seja dos pensamentos e da própria ação, que é o que gera, né? Ação é karma. Karma significa somente ação, nada além. Então o karma é a ação, a reação é uma consequência. Tudo tem uma reação com base na ação. Então sempre que a gente oferenda algo para dentro do corpo, é o que eu expliquei num vídeo anterior e comento sempre de uma forma mais profunda nas aulas aí com o pessoal que pratica. A gente tem uma série de centenas de trilhões de espíritos dentro do nosso corpo. Então a nossa consciência, quando acopla nesse corpo, é uma coisa. Agora a quantidade de seres que moram nesse corpo também, se for pensar em múltiplas dimensões e N camadas, é muito profundo. Então não vou nem abordar isso aqui que não é o tema. Mas a gente precisa de fortalecer essa energia vital, seja com o que for. Não importa como. Indo para a natureza, praticando em casa, fazendo técnica interna, prática interna de forma geral, alguma coisa para ajudar a assentar essa energia e a gente se tornar mais lúcido, mais consciente e de preferência um pouco mais calmo, né? Que é onde a gente entra com a questão do sentar na calma. Independente de a gente estar no inferno, tem que manter a calma. Do contrário, as emoções tomam conta e a gente perde o autocontrole. Obviamente, situação de calamidade, de sofrimento, de dor, é muito mais difícil a gente observar isso. Então tem que aproveitar todo mundo que não está passando por um sofrimento grande para se fortalecer
para que também possa ajudar melhor as pessoas. Então essa é a intenção que eu estou explicando aqui, bem rapidinho e resumido. Então a questão da oferenda interna é essa: tudo que você come, seja pela boca, né, ou seja pela boca de Deus, pela boca da frente ou da de trás, lembra, né, a gente absorve alimentos por aqui, a gente absorve alimentos também de outras formas no nosso corpo, através de um sistema de energia que nos conecta aí, e isso gera muito ectoplasma. Então o ectoplasma, quando a gente fala disso no campo astral, todo mundo que se projeta fora do corpo, no astral, certamente e ativamente, vamos dizer assim, não que nem uma barata tonta, tem muita gente que fala, nossa, sai no astral, bibibi, bababó, e você vai ver, a pessoa está dormindo dentro do corpo, primeiro porque está com o estômago, normalmente vai dormir com o estômago lotado. Quando vai dormir com o estômago muito cheio, ou com o estômago cheio demais, os órgãos acabam sofrendo um pouco à noite, que é um momento de descanso, o seu corpo tem que parar. Então os órgãos têm que se limpar à noite, principalmente das 22h30 para frente, quando começa ali vesícula e às 3 horas da manhã o fígado. Isso eu já expliquei muito em vídeos anteriores aí, tem no YouTube, tá tudo salvo lá, disponível para vocês assistirem. Só ir pegando aí quem tem interesse nisso. Mas quando ele vai dormir com o estômago muito cheio, para projetar no astral, às vezes é um pouco mais complicado para muita gente, porque está drenando muita energia. Basicamente, aí eu não tenho competência técnica, né? Não sou nutricionista nem médico, mas mais ou menos aí de 2.000 calorias que se come, 1.600 são usadas para fazer o sistema de alimentar, né? Absorver o alimento até excretar. Então, desde a absorção até a excreção, gasta-se 1.600 calorias de 2.000. Então, o corpo tem que trabalhar demais para digerir alimento. E quanto mais pesado o alimento, mais tempo, obviamente, leva a digestão. E com isso, o corpo tem que usar muito mais energia vital. Isso é básico, tá? Então, isso drena muito também ectoplasma se você não acumular chi ou energia, né? Energia vital suficiente. A energia vital vai sendo drenada porque o corpo está gastando demais. A mesma coisa acontece espiritualmente para quem é ativo, se não se cuidar direito. Então, quem realmente é projetor tem que tomar muito cuidado com o complexo de vitamina B. Lembra que vitamina B, principalmente o B12, né, afeta direto o sistema nervoso central. Então, para quem tem deficiência de vitamina B12, é bom ficar muito atento para quem mexe com espiritualidade, porque vai drenar sim, não tem muito o que fazer. Então, vai afetar o sistema nervoso central, é onde começa a vir, às vezes, até animismo, a pessoa achar que está incorporando, aconteceu alguma coisa, e na verdade isso é uma falta de vitamina. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, vitamina B12, vitamina D. Vitamina D sem tomar sol também não serve para nada. Então, como eu não sou médico nem nutricionista, aí vocês deem uma olhadinha aí se isso faz sentido ou não. E na questão de oferenda interna que é o que eu estava falando, é a boa alimentação dentro do que é possível. Eu também, minha vida é corrida demais, às vezes não consigo me alimentar direito, mas dentro do possível, o que der, faça. Entendeu? Então, bipando aqui agora, eu já vejo o que é o dia inteiro. Assim, né? Bipa, bipa, bipa. Só que é o que eu falo sempre, eu sempre peço isso, encarecidamente. Pelo amor de Deus, o pessoal que passa mensagem, escreve tudo de uma vez e dá um enter só. Dá só um enviar, um só. Porque chega, a mesma pessoa, 30, 40 frasezinhas. Aí eu sou chato, não sou chato. Porque a gente tem que ler mensagem de um monte de gente para tentar ajudar o melhor possível as pessoas. Mas o dia inteiro fica bipando. Então escreve de uma vez e manda, tá? Aí fica mais fácil o uso do TR também, que já tá meio velho e chato, né? Tem que ler coisa demais de muita gente. Então tem que oferendar internamente, tá vendo? Tem que ajudar internamente. Só um segundo, pessoal. Deixa eu bloquear esse trem aqui. Desculpa, gente, eu estava silenciando ali, que senão fica bipando, aí vai ficar gravado de passando o tempo todo aqui. Isso que eu falo, né? O pessoal tem que deixar de ser prolixo com mensagem também, né? O desespero de ficar, a ansiedade. Diminui a ansiedade, escreve depois manda. Então, tome muito cuidado com essa questão da alimentação. Eu vou falar uma prática rápida aqui antes de eu sair, acho que dá tempo, mais uns 15 minutinhos. Vou ensinar uma prática para vocês, quem quiser fazer, tá? Independente de religião ou não. Eu não sou religioso, não tenho nada contra. Religião vem do latim, né? Religare, mas a gente não está desconectado de nada. Então a gente está sempre conectado ao que o pessoal chama de fonte, independente da pessoa ser boa ou ruim. Agora a questão de a gente oferendar coisas ou não, eu não vou explicar nenhum método religioso, porque cada um gosta de uma coisa. Eu não sou, vamos dizer assim, né? Apesar de eu ter os meus títulos, vamos dizer assim, não serve para muita coisa. Falo assim, rótulo não serve para nada se você não tiver uma prática de ação que tenha algum fundamento e utilidade para ajudar a si mesmo as pessoas. Do contrário, né, só gera apego. Então, o que a gente pode fazer, independente do que você acredite ou não? Isso já é feito em muitas vertentes, tá? Principalmente de linhagem oriental. Então, o que eu vou ensinar aqui não é de linhagem específica. O que eu vou ensinar aqui é para quem acredita no próprio coração. Simples assim. Se você acredita que você tem alguma coisa boa dentro do peito ali, quer oferecer isso de uma outra forma, tem uma coisa que eu vou ensinar que é simples.
E eu não vou desmerecer ou falar que alguma coisa está errada ou certa. Eu vou falar uma forma de fazer isso. Então faz se quiser, tá? Oferenda de incenso, água, coisas bem simples, tá? Por que a gente faz isso? Pelo mesmo motivo que eu estava explicando. Sempre que a gente absorve um alimento, esse alimento vem para o nosso corpo e isso gera ectoplasma. E quanto mais a gente tem energia vital, mais forte fica a nossa camada energética, né? Enfim, para quem é clarividente, vê aura, essas coisas, sabe bem a diferença. Dependendo do que a pessoa pensa e come. Isso afeta a aura da pessoa, a camada energética, a órbita. Então tudo que a gente ingere pela boca da frente e pela de trás, pensamentos e comida, vai interferir na energia vital e vai afetar a nossa grade do corpo, que inclusive afeta os meridianos, enfim, aquela coisa toda, desencadeia tudo isso. A gente é como se fosse um circuito cheio de eletricidade, isso não é ilusório, isso é um fato, e a gente tem uma série de meridianos que são canais de rios de Qi, né? Isso daí interfere. Então quando a gente pensa muita besteira ou faz muita besteira, a energia vital vai escurecendo e encapsula a energia do cardíaco, que é o que nos conecta à fonte. Então qual que é o problema da maior parte das pessoas, independente de se acredita ou não? A questão de tentar, né? Aquilo que todos os mestres falam desde que mundo é mundo, né? Desde que a espiritualidade começou a trazer informação para ajudar partes de si mesma encarnada. Isso tem que ficar claro. Então toda a informação que se traz de cima para baixo é para ajudar parte do que a gente já é. Aqui a gente, vamos dizer assim, entre aspas, a maior parte está desmemoriada, mas não deixa de ser uma divindade. E aquelas que se sujam demais no apego, na maldade, enfim, criando sofrimento, acabam se afastando um pouco do que são. Sem nenhum mal. Em algum momento vai voltar para a fonte, querendo ou não querendo. A gente tem opções, livre-arbítrio para escolher. Mas a gente faz parte da fonte do mesmo jeito, e se fizer merda demais, entra em sofrimento constante, até que ao longo das yugas, éons, kalpas, eras, aprenda, né? O que é básico. Que a gente faz parte, e é tudo farinha no mesmo saco, mas não farinha, né? Que farinha, hoje em dia tá bem feia a coisa. Então o que a gente pode fazer aí para oferendar, para ajudar? Quem quiser fazer, sim, todas essas coisas que estão comentando aí depende de cada um pratica, tá? Mas coisas simples, por exemplo, eu Terry, não gosto muito de usar planta cortada. Pegar uma flor cortada, alguma coisa assim para pôr. Isso sou eu, tá? Lógico, se você vai praticar uma parte religiosa que você vai oferendar isso, obviamente as divindades recebem com o maior amor do mundo, porque faz parte de cada cultura. Eu não gosto de cortar coisas para dar para um espírito. Então isso é uma coisa minha, terre. Estou falando que está errado. Eu mesmo frequento vários locais e ajudo, que tem oferenda de flor, de plantas, não tem mal nenhum nisso. Eu mesmo uso se for necessário. Não estou falando que não pode. Estou falando que eu vou ensinar aqui, não precisa de fazer, cortar a planta ou matar uma rosa, alguma coisa assim nesse sentido. Uma coisa bem mais simples, vocês podem fazer em casa, desde que tenha um ambiente e vontade. Se não tiver vontade, nem faz. Sem intenção, não tem movimentação de energia. Se tiver, é muito pouca, por ligações químicas ou ligações que você vai movimentar. Ligações químicas não, né? Ligações alquímicas. Química, não vou ensinar ninguém a misturar nada aqui. Mas alquímica, no sentido mais energético, sim. Então, coisas simples, para resumir aqui, que vocês podem fazer se quiserem oferendar energia externa e não energia interna. Quando a gente faz prática interna bem feita, Qigong, alquimia interna, yoga, qualquer coisa, bem feita, com sustentação, uma coisa bem feita, vamos dizer assim, né? Não essa nhaca que eu estou vendo hoje em dia que eu vou ficando puto. Porque estão distorcendo tudo, estão fudendo com tudo. Então não vou nem criticar, não. Está se vendendo tudo hoje em dia. Mas se fizer bem feito, conforme a gente está fazendo prática, é a mesma coisa que a gente fazer uma oferenda, só que por dentro do corpo. A gente usa os portais internos, oferenda energia para dentro, tem uma série de espíritos e portais dentro do nosso corpo que nos conecta a outras coisas. Simples assim. Então quando a gente está fazendo prática interna que tem um fundamento, a gente também está oferendando para as divindades. Os devas ou divindades, ou qualquer outro nome que vocês queiram dar, não estão só fora do corpo em algum paraíso místico. Estão dentro do nosso corpo também, porque perfazem a mesma estrutura energética da fonte, do próprio universo. Então todos os orixá, deva, divindades, seres, no sentido sutis ou divindades sutis, fazem parte da nossa estrutura, porque todo o nosso corpo, o planeta Terra, o sistema solar, o universo inteiro, faz parte da mesma fonte, da mesma forma de energia, coagulada, cristalizada ou densificada de uma forma que a gente entende por enquanto, na razão humana, que é bem curta e estreita, pensando na parte científica até hoje em dia. Então está se descobrindo coisas todo dia. Então ninguém pode validar ou invalidar nada, a não ser que tenha uma prova ou que tenha fé, né? A fé é o quê? Quando eu explico para o pessoal, independente do conceito técnico. Fé é intenção direcionada. E quanto mais forte for a intenção direcionada
com o objetivo, você tiver energia para movimentar isso, as coisas vão acontecendo. Em maior ou menor tempo, depende, lógico, da condição, da necessidade de cada um. Mas enfim, para fazer alguma coisa externa simples, eu costumo muito usar incenso, por causa das linhas orientais que eu pratico, né? Independente de qual linhagem. Então sim, pode-se usar incensos, flores, o que vocês gostam, coisas sutis que elevam. Então tudo aquilo que vai elevar a energia tem que ter um padrão de vibração mais alta para fazer uma coisa que é mais simples, e não religiosa, uma coisa simples, tem a ver com o coração e com a intenção da pessoa. Então pode pegar o quê? Eu uso alguns incensos que eu mando vir. Como eu faço isso todo dia, várias vezes, não por questão religiosa, o que eu vou explicar aqui é bem simples de fazer mesmo, e que vocês vão ter incenso, de preferência de massala. Eu não uso incenso que tem toxina ou que é tóxico para o ambiente, principalmente porque eu moro em apartamento. Tem muita gente que usa incenso com carvão, com essências, com uma série de coisas ali que se você põe em ambiente fechado, você está basicamente respirando aí quase um cigarro de toxina. Então o pulmão vai ficar preto mesmo. Então nunca se faz prática em ambiente fechado com incenso. A gente oferece incenso depois das práticas para quem faz algum tipo de prática, ou para quem não faz nada depois de uma oração, um mantra, ou simplesmente levar teu pensamento para quem você gosta e que está precisando. Simples assim, tá? Se você não acreditar em nada, não gosta de nada, não acredita em nada. Simplesmente se você gostar de alguém e oferendar ou gostar de você mesmo, tá bom. Mas o princípio básico é esse. Eu uso esses incensos. Tem um que é bem cheiroso, eu compro menos, porque é um pouco mais caro, né? Eu vou mostrar a marca, mas eu não ganho nada com isso aqui, tá? Aliás, nem tem. É um que ele é feito de... Eu gosto muito de sândalo, incenso de sândalo, por questões óbvias, né? Mas enfim, esse daqui é um incenso muito bom, chama Safal. É logo que vocês estão enxergando invertido aqui, então aprende a ler invertido. Mas chama Safal, é um pacotinho assim, ó. Tá vendo? É um incenso bem gostoso e é feito de massala. Massalas são incensos que normalmente, óbvio, né? Sai fumaça do mesmo jeito. Mas são incensos não tóxicos, ao ponto daqueles que vão ao carvão e outras coisas. E tem incenso bem mais natural que isso daqui. Tem outro que eu uso muito, esse daqui eu compro de fardo, tá vendo? Que vem um pacotão, que eu mando vir de fora do Brasil. Então vem aqui meio quilo normalmente, que eu uso bastante para fazer oferenda. E como é que a gente faz isso? De uma maneira bem simples. Se você já tem alguma coisa na tua casa, algum espacinho seu de oração, meditação, mais fácil ainda. Então, incensário, normalmente usa aqueles incensários que são equivalentes ao budista ou taoísta. É basicamente uma cumbuquinha. Eu não vou pegar agora não, porque fica num lugar específico aqui. Mas assim, é uma cumbuquinha, o incenso vai caindo ali, você vai forrando com a própria cinza do incenso, vai espetando ele na cinza. No começo, normalmente põe um pouquinho de areia ou pedra embaixo para fixar o incenso até ele começar a girar. Aí, normalmente a gente oferece 3 incensos. Então pega 3 varetinhas, tá vendo? 3 dessas varetinhas para oferendar. Por que 3 varetas? De novo, o que eu vou explicar aqui não é religioso. Porque tem algumas pessoas que praticam e vão falar que cada hora o 3 é uma coisa. Basicamente trindade, mas de uma forma um pouco menos ostensiva ou dogmática, vai? Então para quem que a gente oferece? Por equivalente à fonte, Deus, o tal, Sakyamuni, enfim, os nomes que vocês quiserem dar. Seria para a divindade ou para o ser maior. O ser que está acima de tudo e todas as coisas, não no sentido superior. Isso tem que ficar claro. No contexto alquímico, no contexto magístico, não tem um ser superior no sentido de melhor, e sim realizado em si mesmo. E todo ser realizado em si mesmo, quando ele vê alguém em sofrimento, ele tenta ajudar aqueles que estão em sofrimento porque fazem parte dele. Então não é uma forma egoísta, é uma forma do mesmo jeito que eu vejo meu corpo. Se meu dedo, por exemplo, se eu tiver com o dedo cortado alguma coisa, e eu estou vendo ele em sofrimento, eu tenho que ir lá cuidar, não tem? Do contrário, as células que estão ali não vão lá ficar se defendendo, restaurando, faz um puta de um trabalho. É igual tirar a casquinha, né? Eu vi esses dias um meme, foi muito engraçado. A pessoa estava com a casquinha na mão e fizeram a interpretação na biologia, né? O corpo leva um maior tempo, as células lá trabalhando para conseguir formar uma casquinha aqui, a gente vai lá, arranca a casquinha, aí começa a sangrar de novo, as células têm que trabalhar tudo de novo. Então, em menor escala, né, microcosmo seria isso, em escala média seria a nossa parte senciente, vai? Ou pelo menos deveria ser. Então, sempre que a gente tem uma boa intenção de movimentar essa energia, a gente oferece para o que cada um entende como fonte maior, ou parte de quem a gente é de uma forma incompreensível, não importa o que, a não ser que alguém tenha todas as respostas do universo aí para me dar. Aí tudo bem, né? Do contrário, a gente sabe que tem muitas coisas para descobrir ainda. Então, a gente oferece para essa fonte, a gente oferece um para todos os ancestrais, independente de quem seja. Então, todas as pessoas que já foram parte de quem a gente oferece um segundo incenso. E o terceiro incenso que é para a gente mesmo. Então, o primeiro é para a fonte,
O segundo é para todos os ancestrais, sua família, filhos, vós, tataravós, todos os seus ancestrais, independente da linha de tempo. Eu sei que é um pouco diferente do que algumas pessoas aprenderam, mas eu passo assim, se estiver errado que me desculpem. Mas quando eu ofereço plano ancestral, lógico, são pessoas que já foram ou pessoas que estão na linha de tempo junto com a gente. Porque ancestral tem a ver com ancestralidade, óbvio, né? A própria palavra, não vou ser redundante aqui, mas na cadeia de linha de tempo, se for explicar isso de uma forma mais grosseira, é como se o tempo não fosse linear, fosse espiralado. Então, o que faz parte do nosso futuro, vamos imaginar que eu tivesse filhos e netos e tataranetos. De certa forma, na linha de tempo, se eu ascensiono, então eles também são meus ancestrais. Entenderam? Então, o conceito da forma como eu ensino é um pouquinho diferente para algumas coisas, para ficar mais claro para quem tanto está começando a praticar, como para quem já tem aí certa experiência. Até que eu consigo explicar, né? E o terceiro licença é para a gente mesmo. É para a nossa energia interna, para nossas disposições, o que a gente tem aqui. Quando a gente oferenda o incenso, normalmente você pode colocar uma vela, uma lamparina, alguma coisa, normalmente da linha do cardíaco para cima. Então, se tiver um altarzinho, uma prateleira, um cantinho de meditação, num lugar que você não vai pôr fogo na tua casa. Então, não pode ser doido da cabeça também, né? Esquizotérico não dá certo. Se esquizotérico fizer essas coisas, normalmente acaba traindo problema. Primeiro, porque não sabe o que está fazendo. Segundo, porque não tem fundamento. Terceiro, que se é esquizotérico, provavelmente está acreditando em um monte de besteira. É assim que acender coisa dentro de casa sem fundamento e não tem uma intenção pura, eu já falei, tudo depende da movimentação da intenção. Se a intenção não é pura, nem vai acender. Se for só para desafiar alguma coisa, então vai para algum lugar desafiar, lá no PQP. Tem que fazer as coisas com decência, né? No mínimo. Então, a hora que acender os três ali e começar a sentir, eleva. Pode pôr um copinho de água do lado dos incensos, pode colocar uma velinha junto com os incensos ali num cantinho. Do jeito que for mais disposto, não só esteticamente, mas que tenha um fundamento de você fazer isso em casa. Pode colocar fruta se quiser, não tem problema algum. Colocar um pouquinho de mel, essas coisas não tem problema. Não vai afetar negativamente ninguém. Eu não estou ensinando a fazer ebó, oferenda de alguma religião específica. Estou falando algo que é milenar. Isso é feito muito antes de existir qualquer tipo de religião dogmática ou alguma religião que mude a questão do que é energia vital, né? Então, quando a gente oferecer esses incensos, tem que oferecer com o coração. Quando a gente for pôr a água do lado, ou colocar uma fruta, e a fruta pode ser consumida depois, sem problema nenhum, porque ela vai ser magnetizada, né? Quando a gente oferece tudo isso, acende uma velinha, põe o anjo da guarda, por exemplo, tem muita gente que põe a vela de 7 dias para o anjo da guarda e faz oração. Por que a gente usa isso? Esquece parte da religião, tá? Já falei, se for a parte religiosa, cada um acredita em uma coisa. Funções mais básicas. A gente está oferecendo o que ali? Água, água. Contraparte energética. Aí vocês pensem no que vocês já estudam. Fogo, ar e, obviamente, terra nos outros alimentos, nas outras coisas. Então, a gente está oferecendo, basicamente, uma energia vital ectoplasmática para que seja transferida do plano físico para o plano astral. Isso é, basicamente, uma oferenda de qualquer coisa, independente de religião. Fundamentos magísticos, aí vocês vão estudar dentro da magia ou dentro daquilo que vocês já estão praticando. Eu também pratico, também conheço, obviamente, né? Como hermetista, sim. Como alquimista, magista, essa coisa toda. Aí a gente tem outros fundamentos lá dentro que a gente estuda. Um princípio mais leigo é isso que eu acabei de explicar. Tanto na energia interna, que você pode utilizar oferendando dentro do corpo, como a energia externa. Então, a energia externa é uma maneira mais simples, que eu acabei de explicar. Os incensos, que eu mostrei agora há pouco, são os mais simples de encontrar e mais baratos. Então, esses que são fardão, eu mando vir pela AliExpress ou por outros locais de fora. Ou compro aqui no Brasil, mas acaba às vezes saindo mais barato lá fora. Eu compro de fardo mesmo, que eu faço isso pelo menos algumas vezes ao longo do dia. Dentro do que eu posso também, né? Alguns outros incensos que são um pouco mais fortes, pode-se usar também, de acordo com o princípio ativo. O que é mais usado, que normalmente eu recomendo, é de sândalo. Ele é bem tranquilo de trabalhar, sândalo, mirra, alfazema, enfim, tem alguns incensos que são bem simples. E um que é bem cheiroso, que é esse que eu mostrei, ele perfuma bem o ambiente. E óbvio, o que eu acabei de falar anteriormente, continua valendo. Não se deve ficar em ambiente enclausurado, fazendo prática, meditação e respiração profunda. Não é legal ficar respirando fumaça, vai fazer mal. Tem uns esquizotéricos da vida que acham que vai se tornar algum saiadinho da vida, vai no quarto, se fecha a porta, fecha a janela, acende incenso, sai fazendo respiração profunda. Vai se matar aos pouquinhos, vai parar no hospital, o pulmão vai ficar um nojo. Quando a gente vai num templo e oferenda incenso,
Por exemplo, você vai num templo taoísta, logo ou budista também, né? O budista e taoísta normalmente tem. Você vai na entrada do templo, tem um caldeirão gigante para oferendar incenso, e depois na parte interna o altar. E aí a parte onde se acende as lamparinas, a parte onde se põe frutas. Qualquer altar taoísta, budista, hinduísta também, shintoísta, enfim, de cultura oriental normal, se tem um altar onde se oferenda frutas, flores, incensos, velas, lamparinas e muito incenso. Porque é a energia que a gente movimenta mais rápido, a energia aérea, né? A energia do ar e metal junto. Então a gente tem ali madeira, a gente tem fogo, a gente tem ar, o incenso ele é bem completo por si. Ele está queimando, né? Fogo. Ele é normalmente envolto na madeira, ou ele vem da madeira, certo? Ou ele sai no ar, que é a própria fumaça. E aí vocês vão pensando, né, por conta própria. E quando cai, sobra o quê? Terra, que é o pó. Então, para os meus alunos, pelo menos, já deveriam entender isso que eu estou explicando. Então, pode-se oferendar essas coisas sem problema algum, independente de religião, que não tem como machucar, desde que não seja esquizotérico. Não vai acender vela onde não deve, não vai pôr incenso onde não deve, não vai brigar com família para fazer isso dentro de casa. Isso eu acho um absurdo. A gente começa a entrar em prática para fazer alguma coisa, aí se torna o doidão da casa, né? Não tem respeito mais pelos outros, acha que já é o super saiyajin cósmico. Aí chega em casa querendo brigar com esposa, marido, filho, pai, mãe, porque tem que ir lá sentar para fazer alguma coisa acendendo incenso. Aí todo mundo passa mal com rinite, sinusite dentro de casa porque o retardado está achando que acender incenso vai tornar ele espiritual. A primeira coisa, no princípio básico espiritual, respeito ao próximo. Do contrário, não adianta acender nada em casa. Vai estar você rezando pelos outros e todo mundo rezando contra você. Não faz sentido isso. Então a gente tem que ter os pés no chão com as coisas, né? Então o que eu expliquei aqui é bem simples, dá para fazer. Resumidamente, a questão alimentar é que eu expliquei do princípio energético, do princípio vital, a questão das enzimas do corpo. Quanto menos enzimas a gente gasta com porcaria, mais a gente usa para algumas coisas. Horário de sono, para quem é praticante, para quem desenvolve e quer acumular energia, sempre falo nos vídeos. Deixa eu ver se sobrou tempo aqui, que senão tem que sair. Acho que uns minutinhos ainda vai. 5 minutinhos. Então tem que dormir direito. O que é o dormir direito? Horário que o cérebro precisa repousar para entrar em estado REM. Querer baixar a frequência para o corpo regenerar mais rápido e a contraparte astral poder ter mais regeneração fácil para chegar no físico. Então são conceitos bem simples de alquimia, de magia, que, né, é só estudar. Então, das 22h30 ou 23 estourando até 2h30 da manhã é um horário de sono que deveria ser prioritário. Prioritário para melhorar a saúde, para curar o corpo. E lógico, né, não é para acordar às 2h30 da manhã, mas conseguir dormir até 22h30 ou 23, pelo menos até as 2h30, 3 horas da manhã, já economiza energia. Às 3 horas começa o horário do fígado. E não tem nada a ver, já cansei de falar isso. Essas esquizoterices do inferno, não é do inferno quentinho, não, é daqueles bem frio e calculista. De quem quer se aparecer sem fundamento nem nhaca nenhuma. Aí a gente vai ficando puto com o tempo, né? Porque os outros vão perguntando essas coisas e eu fico segurando um pouquinho para falar, porque depois vem um monte de gente encher o saco. Só que não me prova diferente também, né? Só vai na teoria esquizotérica e não tem nem fundamento prático. E aí sim, estou falando mais diretamente para alguns. Então, quando vai dormir nesse horário, chega 2h30 da manhã, das 22h30 até 2h30, o cérebro vai entrando, vai baixando a frequência até entrar em estado de onda bem alterado. Então é o horário que o corpo mais está regenerando e você está mais profundo no sono. Vamos dizer assim, é a hora que você consegue se afastar mais. Por isso que é legal estar com o corpo bem na hora que vai dormir. Uma alimentação adequada, que não vai parecendo, vai passar um mês sem comer para dormir. Um banho legal, faz uma oração, uma meditação, ou põe a mão no teu coração aí, faz o que você quiser. Mas tentar dar uma serenada na mente antes de deitar na cama. Não adianta ficar assistindo meia dúzia de filmes de terror, um monte de lixo desse povo que fica nessas casas trancado, um vendo o outro cagar, para depois ir dormir e ficar sonhando com isso. Qual é a utilidade? Para quem está falando para mim que desenvolve espiritualidade. Estou falando que a gente não pode se divertir? Pode, quer assistir putaria, vai, quer fazer o que quiser, vai. Tudo tem consequência durante a noite porque vai para a camada da cabeça. É o que eu explico sempre, a maior parte está assim, né? O corpo não tem energia, a cabeça está estourando, inchada. Por quê? Os 7 buracos dos 9 do corpo, 2 olhos, 2 ouvidos, uma boca, 2 narizes. A maior parte da entrada de informação é pela cabeça. E aí fica armazenada onde? No campo astral mais rápido, mais perto, aqui. E influencia onde? Bulbo raquidiano, que processa toda a imagem que você enxerga pelo olho e vai para trás da cabeça. O que acontece quando vai dormir? Cabeça desse tamanho.
Obviamente vai falar pra mim que tá, não tá. Tem que se limpar de algum jeito, tem que serenar, tem que acalmar a mente. Dorme com o celular assim, ó, capotado no celular. Mas cuidado, gente, aí é princípio básico. Olho, fígado, aí fica a noite inteira nesses negocinhos. Eu tô aqui agora porque é o tempo que eu tenho de sair, resolver um problema, voltar para depois fazer minhas coisas e descansar. Você acha que eu queria ficar o dia inteiro olhando para o computador, olhando para a tela do celular, para a televisão quando tem? Não, por mim eu ficar na natureza todo final de semana. Eu queria estar agora para tentar ali trabalhando algumas coisas com algumas pessoas. Tentando, né? A gente vai fazendo bem porque dá. Eu, pelo menos, não sou podre de rico para todo final de semana fazer viagem. Então, quando dá a oportunidade, a gente tem que aproveitar bem e agradecer, né? Então, todo o pessoal aí que estava junto nesse final de semana, eu agradeço todo mundo. Que é nessas poucas oportunidades que a gente tem de dar aquela conversada e trabalhar um pouquinho mais perto da natureza, que está cada vez mais difícil hoje em dia. E a natureza, a gente tem os 5 elementos do corpo disponível ali. Obviamente, quem vive mais próximo da natureza vive melhor. A quantidade de íon no ar, íon benéfico. Já cansei de sugerir, inclusive deixa eu pegar uma que eu mostro, cansei de sugerir para ter dentro de casa. Ó, isso daqui é uma porcaria de pôr na tomada. Ionizador de ar. Esse piquitinho aqui, que a sala que eu estou aqui é minúscula. Ionizador de ar, fica na tomada. Converter no íon. Alguns tipos de ar-condicionado, alguns tipos de aparelho já vêm com isso embutido. Mas para quem não tem como eu aqui, não uso, então tem que ter esse tipo de ionizador às vezes, principalmente em ambiente. Por exemplo, aqui eu acendo muito incenso, faço muita prática, trabalho a parte energética e ponho o ionizador. Fica convertendo o tempo todo dentro da metragem. Isso aí vocês procurem na internet, tem ionizador de tudo quanto é tipo. Porque quando a gente vai no meio do mato, numa cachoeira, em algum lugar, a quantidade de íons benéficos que ajuda a restaurar a vitalidade, ajuda a restaurar a saúde, além de todos os devas que estão presentes ali, desde que você saiba onde está pisando, óbvio, né? Porque tem muito lugar que às vezes é grade telúrica, negativa, alguma coisa assim. Eles trazem muito benefício para o corpo. Então sempre que a gente se une na natureza ali com intenção correta, com respeito, né? Não é para largar a latinha jogada, não é para largar sujeira onde vai, que aí está desrespeitando uma casa que é sua também, mas muito mais dos devas e dos seres que estão ali ativamente trabalhando na natureza. E as entidades, que vocês chamam de entidades espirituais, que são seres de dimensões, espero eu que o contato de vocês sejam seres mais sutis, eles não precisam comer ou beber mais nada. Então tudo isso que a gente está falando de oferendar, de estar com a natureza, quando a gente oferenda alguma coisa para uma entidade sutil, quem precisa daquilo é a gente ou alguém perto da gente. Alguém que já ascensionou não tem que comer incenso, comer fruta, comer vela. Não tem necessidade disso. Então o que eles fazem com isso? Que a gente acende incenso, a gente acende uma velinha de 7 dias lá para o anjo da guarda, a gente põe um copinho d'água ali. Para quem gosta de umbanda, candomblé, não põe lá o cafezinho pro preto velho, não põe as coisas para Exu, não abre igual para quem tem que abrir. Então cada um pratica uma coisa. No taoísmo e no budismo faz todas as oferendas de altar, com fruta, vela, incenso, flor, mais incenso, muita meditação e, para quem sabe, transferência de energia direta. A ideia é quando a gente começa a trabalhar em alto nível, né? Aí o seu corpo já consegue fornecer energia pelo próprio acúmulo que você faz. Aí já são praticantes que já estão conseguindo acumular bastante energia. Aí eles conseguem usar também a energia que se acumula, o excesso dessa energia, para ajudar as pessoas, física ou espiritualmente. Então tudo depende do que cada um faz ou de cada um tem afinidade. Então o que eu expliquei aqui foi bem resumidinho, agora eu tenho que sair mesmo, mas acho que dá para ajudar aí. Então quem quiser fazer pode fazer, não tem mal nenhum. Então para quem está querendo ajudar aí no coletivo, não é para oferecer para o coletivo, ajude Deus, todo mundo, não é assim. A gente tem que ter um objetivo, uma intenção pura e direcionada. Então quando a gente oferece, quer oferecer alguma coisa, já expliquei, são 3. Para a fonte, para os ancestrais, ou toda a sua cadeia familiar, espiritual ou física, e para você mesmo. Porque se a gente não tem saúde, não tem sanidade, como é que a gente fica bem para poder ajudar as pessoas? Como é que alguém que é terapeuta, alguém que soca a mão na energia dos outros o tempo todo, não está bem e quer continuar fazendo? Vai morrer mais cedo. Simples assim. Porque vai drenar fisicamente, se você não reabastecer, não conseguir se limpar e armazenar, com o tempo o corpo acaba sofrendo. E não dá para generalizar. Falar que eu estou sofrendo, então é porque eu fiquei ajudando os outros a vida inteira. Mentira. Cada um tem seu compromisso. Se está em sofrimento é porque está faltando algum fundamento. Estou falando isso para quem mexe, tá? Para quem é ativo no negócio mesmo. Se está sofrendo o tempo todo porrada e ataque, está fazendo alguma coisa equivocada, ou não está tendo um fundamento suficiente para meter a mão no tamanho do problema. É igual você ser um gari, se socar a mão no lixo sem ter com um EPI, uma luva de proteção. Vai se cortar, vai se machucar, vai ficar doente.
Então, se não tem a ferramenta certa, tem que tomar cuidado onde põe a mão. Isso que eu expliquei agora é simples de fazer. Simples. Tanto da questão alimentar, das prudências que tem que ter em relação a isso. Lembra do que eu expliquei no comecinho agora da live aqui, rapidão. E a hora que for oferendar, com sanidade. Independente de se acreditar em alguma coisa ou não. Quem já faz isso, já está aí na rotina, né? Não sou eu que vou ensinar, já está dentro da religião ou da prática que a pessoa faz. Para quem não sabe, não acredita em nada, é isso que eu acabei de explicar. Todo elemento físico tem uma contraparte astral, via de regra, porque tudo se desdobra do sutil para o denso. Não é o contrário. Só que tudo que tem no denso, no caso aqui o estado que a gente vê da fisicalidade, reverbera no astral. Ah, mas não é bem assim. Então tá, por que quando você desencarna você continua com a tua aparência no astral, no começo? Então sim, tudo que interfere aqui no físico interfere no astral. Então sempre que a gente está acendendo incenso, uma vela, pondo um copinho de água, qualquer outra coisa, acima do peito de preferência, dedicando isso sutilmente, com boa intenção, para ajudar alguém que você quer ou para ajudar um coletivo, o que a gente pede? Eu gosto de uma oração simples do Yogananda, resumidamente. Para mim ela é perfeita. Que a vontade de Deus se faça através de mim, que minha vontade seja a vontade de Deus. Deus não no conceito de um velho esquizotérico barbudo no céu com um martelo na mão julgando os outros. Isso não existe, estou indo aí. Vi que você entrou, mas não bipou aqui para mim. Então o pessoal tem que sair aqui, tem que resolver alguma coisa agora, tem que resolver uns negócios agora. Mas basicamente isso. Então a gente oferece para Deus, ou o nosso contato com Deus quando estiver fazendo essa prática, é o contato com a gente mesmo e com tudo aquilo que você acredita que é correto e justo. Simples assim. O que você acredita, porque não vai ser a mesma coisa que outra pessoa acredita. Então quando a gente vai oferendar essas coisas, não adianta estar ajoelhada no milho com o terço na mão, rezando pro genro morrer porque você não gosta de rock, entendeu? Tem que tomar cuidado com a sanidade em relação ao que se pede. Quando vai pedir, tem que pedir direito, com intenção pura. Do contrário, vai se meter em rolo. E a gente não quer rolo, né? Pelo menos eu não quero. Então fica aí como dica, eu tenho que sair agora. Espero aí que tenha ajudado vocês. Um abraço, boa noite.